Shalom, irmãos, graça e paz a todos. Gente, como é bom, né? A gente poder estar aqui, a gente poder descansar no Senhor, né? Saber que somos filhos amados e passar várias vezes, às vezes pela mesma palavra, né? E cada vez a gente vê que tem um nível de entendimento diferente, né? Então, irmãos, eu ando passando, revisitando o Antigo Testamento e lendo o Êxodo. Eu já estou parada em Êxodo faz um tempão. A gente vai percebendo assim os níveis de revelação que tem a palavra, né? Então, uma hora você lê, você acha que aquilo é uma história literal, né? Então, existiu o Faraó, existiu Moisés, tem as escavações, tudo isso é confirmado, né? Como é que chama? Na arqueologia, né, que houve realmente aquelas pessoas que existiram. Mas aí tem um outro nível de revelação que é mais simbólico, né? E às vezes remete a gente lá para frente e a gente vê assim a grandeza desse Deus, né, que não se contradiz, que vai dando pistas da revelação dele, né? E a gente chega lá no fim da história, a gente volta de novo para o começo e fala: "Meu Deus, estava tão claro, né? Estava tudo escrito lá". Então eu estou nessa fase assim de deslumbramento com a palavra. E relendo o Êxodo, eu vi essa questão assim da salvação muito clara ali, né? Assim, escondida, mas clara para a gente hoje, né? E nessa viagem, né, que nós vamos fazer, é, eu vejo assim um caminhar, né, da história de Israel, que é o nosso mesmo caminhar. E olhando para isso, várias coisas para mim no Novo Testamento ficaram mais claras. Muitas coisas que pareciam controvérsias, para mim ficaram mais claras. Então, nós vamos fazer essa caminhada juntos, tá, gente? A viagem. Então, já lá no começo de Êxodo, Êxodo 3, a gente vê o Senhor aparecendo para Moisés na sarça ardente, né? Se revelando para Moisés e falando, né, que ele está descendo lá dos céus porque ele ouviu o clamor do povo, né, querendo ser liberto dos egípcios, pedindo por libertação. Então que ele estava vindo para levar o povo para uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Todo mundo lembra dessa palavra, né? Tá lá em Êxodo 3. Então a gente vê aqui um renovar e um repetir da aliança que Deus quer fazer conosco. Ele falou isso com Abraão, ele falou com Moisés, ele falou com Noé, e é sempre Deus falando de três elementos. Então Deus nos chama para uma terra, nessa terra ele nos chama para ser povo dele nesta terra, e ele nos promete a sua presença, né? Então é uma terra para sermos seu povo e ele ser o nosso Deus. A presença dele está conosco. Eu descobri isso aqui hoje, por acaso, em Ezequiel, que eu nem estava esperando. Ezequiel, aquela palavra bonita, sabe? Aquela que fala assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne, aquela palavra conhecida. Aí ele fala assim, ó: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, sempre foi essa a intenção do Senhor, né? Ter um povo para ele, para quem ele pudesse se revelar, numa terra separada. E aqui ele fala, né, para Moisés, ele fala: eu vim tirar, libertar vocês da mão dos egípcios para fazê-los subir daquela terra do Egito para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E aí, né, nós nos lembramos dessa história que já é conhecida, né, que a gente identifica que Faraó é um tipo de Satanás, né, é um símbolo de Satanás, uma figura que simboliza Satanás, e que essa libertação, ela não se dá assim, de forma pacífica. É uma batalha espiritual ferrenha, né? O inimigo, ele não quer abrir mão do domínio sobre o povo de Deus. Ele quer escravizar o povo de Deus, né? Um paralelo que a gente vê com a nossa vida também. E o Egito simboliza o mundo
governado por esse império das trevas, né? Então, o homem enviado por Deus vai, né, Moisés, mas o faraó simplesmente não quer saber daquilo, ele não vai deixar, vai ter que ter uma grande batalha. E aí a gente conhece, né, o relato das pragas, todas aquelas pragas, e aí até eu vou falar que é uma coisa que eu lembrei aqui agora, que eu estava pensando também. No relato das pragas, a gente vê outro paralelo, que é outro perfil de Deus, que separa o povo dele, né? Então a gente vê essa separação. O povo de Deus fica guardado numa terra, né, a terra de Gósen, enquanto as pragas estão caindo sobre o Egito. Na verdade, eu não sei se vocês lembram, quando eu comecei com essa história de Êxodo, que eu percebi isso, né? Que as primeiras 3 pragas, o povo de Israel sofreu também, junto com o povo do Egito. E aí, a partir do momento em que Moisés assumiu o papel dele, que foi para o papel para o qual Deus tinha chamado, que era para ele ser a voz profética, né? Ele falar por Deus, e ele resistiu. Vocês lembram que ele não queria, porque ele não sabia falar, teve que levar Arão, aquela coisa toda. Então, enquanto isso aconteceu, as pragas caíram sobre Egito e sobre o povo de Israel. A partir do momento que Moisés tomou segurança, porque na verdade, se vocês lerem lá, Arão nunca falou por ele, foi sempre ele que falou. É como se Arão estivesse ali pegando na mão dele, segurando para ele dar segurança para ele, só isso. Mas aí quando ele começou a exercer a função dele, Deus parou de cair as pragas no povo santo, né, no povo de Deus, e só caíram as pragas sobre o Egito. Depois vocês releem lá que vale a pena. Aí eu até queria, sabe, gente, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de ficar fazendo analogia e paralelo, porque eu já queria fazer um paralelo, assim, me deu um tilt na cabeça. Mas, gente, então quer dizer que a gente vai passar por um pouco de tribulação, né? Aí, quando a igreja levantar e assumir a voz profética, aí Deus vai nos tirar. Só que aí eu fiquei assim, meio desautorizada de falar isso, gente, porque lá na frente, quando Jesus fala, né, como que será nesse tempo, ele fala, será como nos dias de Noé e será como nos dias de Ló. Ele podia ter falado, será como nos dias de Moisés, mas ele não falou. Então vamos ficar só com Noé e Ló, que saíram antes da tribulação, né? Vamos ficar com isso, não vamos inventar moda, não. Mas, enfim, vieram as pragas do Egito, né? Faraó resistindo ao comando de Deus para deixar o povo ir. E esse mesmo simbolismo, olha que interessante, gente, ele aparece de novo no Apocalipse. Vocês concordam com isso? De novo, no Apocalipse, vai ser a libertação final, né? Que Jesus vem para governar a terra. O final de toda essa era, né, de império das trevas, o império de Satanás. Isso vai ser totalmente resolvido quando Jesus voltar e tomar o reino. Só que isso também é debaixo de praga. Então é outra batalha espiritual. Mesmo sendo o tempo de Satanás sair da terra, né? Desistido do domínio aqui, ele não desiste, não. Por isso que vão ter os cavaleiros do Apocalipse, cada hora uma praga, parece muito com essas pragas do Egito, né? Cada hora vem uma praga sobre o povo que estiver aqui, porque é uma batalha a salvação. A nossa salvação para nós, ela é fácil, mas no plano espiritual é uma grande batalha, né? Então, continuando nessas pragas, a história vai culminar com a 10ª praga, onde existe a morte dos primogênitos. E aí os hebreus são poupados, né? Porque eles passam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Aqui também, essa foi uma história que sempre me incomodou, não sei a vocês, né? Principalmente quando a gente vai contar para as crianças, né? Dá uma ai, meu Deus, como é que eu faço para falar isso aqui? Que na hora que você conta assim, aí Deus veio e matou os primogênitos, os de Israel, não, não, aí você já quer mudar de assunto, né? Porque a criança já vai perguntar, mas gente, matou as crianças, os inocentes. Não dá uma angústia no coração da gente essa história? Eu sempre tive angústia com isso aqui. Mas a gente tem que pensar no simbolismo, gente. E como se existissem, assim, 2 linhagens, né? 2 sementes.
E aqui a gente está falando de uma batalha espiritual do império das trevas contra o reino da luz, né? O reino do Filho de Deus, o reino de Cristo. E é bom para a gente perceber isso, que Satanás ele fica antenado com o que Deus está fazendo. Às vezes a gente acha que os tempos não são para a gente saber, né? A gente não precisa ficar vendo os movimentos de Deus, afinal a gente já está salvo, a gente não precisa ficar antenado nisso. Só que Satanás fica. Ele, né, suas hostes lá ficam antenadas nos movimentos de Deus. Então vocês veem assim que desde lá de Caim e Abel, assim que Deus deu a promessa, né, que um dia viria um filho da mulher e feriria a cabeça da serpente, e essa o feriria no calcanhar, desde lá, Satanás, apesar dele não compreender totalmente, né, o que significava isso, ele já estava esperando para destruir essa semente. Então, quando nasceu Caim, quando nasceu Abel e Caim, ele já pensou, aqui vai ser esse Abel aqui. Então, vou dar um jeito de botar um espírito ruim no Caim, para o Caim já destruir essa semente e aí eu não ser destruído. Então, desde o começo da história, é essa batalha, né? E Satanás querendo impedir essa promessa. Então, quando chegou nessa história que a gente está falando, né, de Moisés, vocês veem que o povo às vezes não estava nem pensando, mas já havia sido liberada uma palavra de Deus em relação a este tempo, quando, acho que para Abraão Deus já tinha falado, né, a sua descendência que vai ficar escravizada no Egito por 400 anos, agora não me lembro se ele já tinha falado para Abraão ou se foi para outro, Isaac talvez, ou Jacó, hein? Não sei, tinha falado para alguém que a descendência deles ia ficar, foi para Jacó, ia ficar 400 anos escravizada no Egito e depois ia voltar. Então, Satanás sabe, ele sabe os tempos, ele escutou as profecias. Às vezes a gente não está dando atenção, mas ele sabe. Então, vocês veem que quando a história de Moisés começa, já é Satanás querendo matar todos os meninos daquela geração, para que não houvesse o libertador, que podia ser, sempre ele está achando que aquele libertador pode ser o tal da promessa de Gênesis, entendeu? Então é nesse contexto que a gente tem que entender, né? E Deus tentando libertar o povo sem que houvesse essa morte aos primogênitos, mas não foi possível. Só que o primeiro primogênito que foi morto foi o Filho de Deus, né? O Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse, né? Já o Cordeiro foi morto lá. Então a história não começou aqui, né? E também acho que como se fosse assim uma lembrança dessa história, né, de que os primogênitos de Israel foram poupados, para sempre, depois a gente vai ver lá em Levítico, os primogênitos de Israel tendo que ser resgatados com a morte de um cordeiro. Vocês lembram disso? Então, isso não foi assim, não passou em branco assim, não. Isso depois teve que ter derramamento de sangue, como se fosse para lembrar deste sacrifício que foi feito. Então, assim, muita água rolou debaixo da ponte para acontecer a nossa salvação, né? Que é aqui simbolizada pela salvação dos israelitas, né? Do povo hebreu do Egito. Então, nessa história, a analogia da Páscoa é muito intuitiva, né? Não precisa nem explicar, todo mundo vê isso, né? Que sem o sangue do Cordeiro, né, o Jesus, ninguém é liberto desse império das trevas e das garras de Satanás, né? Representados pelo Egito e Faraó. Não tem outro jeito, né? Tem que passar pela proteção do sangue do Cordeiro, né? Como está escrito em Colossenses, né? Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E como que se dá essa libertação, que é a nossa libertação, né? Vamos imaginar assim, duas famílias dos hebreus. Numa casa tem o povo, está lá, assim, o povo todo contrito, todo piedoso, fazendo as orações, né? Tá lá, matou o cordeiro, tá lá fazendo tudo direitinho que Deus mandou, fazendo as orações, o pai abençoando o filho, aquela paz em casa. Na casa do lado, o pau tá quebrando, o marido brigando com a mulher, o menino catarrento, o cachorro latindo, aí um vai dar um tapa na cara do outro, tá?
Aí eu pergunto para vocês, qual dessas casas que vai ser salva? Gente, dá vontade de falar que é a casa do povo que está orando, que está contrito. Mas não é, gente. É a casa que passou o sangue do Cordeiro nos umbrais. Entendeu? Não importa o comportamento. A salvação, ela não depende de comportamento. Ela não está baseada em comportamento. Ela está baseada no sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro que impediu que o anjo da morte passasse e matasse o povo de Israel. Né? Não foi o comportamento deles. Não foi porque eles eram povo de Israel. Eu até assim, claro que isso não está escrito, tá? Mas pelo que eu conheço de Deus, eu até diria que se tivesse um egípcio ali que ficou simpatizante, ficou com medo, falou assim: não, eu quero ir com vocês, eu quero seguir esse Deus, deixa eu fazer a mesma coisa, e ele passasse o sangue do cordeiro na porta dele, seria liberto também. Porque assim foi feito com Raabe, né? Assim foi feito com Ruth. Então, o que salvou o povo foi o sangue do cordeiro, não foi a linhagem deles, não foi o comportamento deles, tá? Então, quando a gente vai para a salvação, a nossa salvação no Novo Testamento, também requer a participação do homem. No Antigo Testamento, o que que precisou? Precisou de uma obediência, não precisou? Eles precisaram matar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro na porta, comer o cordeiro com as ervas amargas, comer em pé, sem sandália. Não, não, tinha um monte de instruções que eles tiveram que seguir. Não foi assim, Deus fez tudo. Eles tiveram que seguir as instruções. Eles tiveram que caminhar, eles tiveram que marchar, né, atravessar o mar. E para fazer tudo isso, eles tiveram que, antes de tudo, o quê? Crer, né? Se eles não crescem, eles não fariam nada. Né? Se eles falassem, não, que besteira, o faraó é muito mais poderoso, nem sei quem é esse Deus, nem sei quem é esse Moisés, não vou fazer nada disso. Tinham morrido no Egito. Né? Então, antes de tudo, precisou crer. E depois teve a participação deles também. Não foi assim, varinha de pirlim-pim-pim, tum, e aí eles apareceram em outro lugar. Não. Teve a participação deles. Né? E no Novo Testamento, também tem a nossa participação. Só que o tempo da graça, gente, ele é tão maravilhoso quando a gente olha para trás e percebe, né, o paralelo. Mas é um paralelo tão mais libertador. Que no tempo da graça, o que, que é requerido de nós? Também tem uma obediência. É crer no coração e declarar com a boca. Né? No coração se crê para a justiça e com a boca se fala aí, pastor, se declara para a salvação. Esqueci o versículo certinho. Mas é isso, é crer no coração e declarar com a boca que Jesus é o Senhor, que ele morreu, que ele ressuscitou. Só isso que precisa. E no Novo Testamento, a obediência é a obediência da fé. Essa é a obediência. Não é mais obediência de mandamentos, obediência de regras, obediência de instruções. Não. Olha que interessante. O livro de Romanos, ele começa e ele termina falando disso. Romanos 1, capítulo 1, versículo 5. Para promover a obediência da fé entre todos os gentios. E agora, olha o último capítulo de Romanos, Romanos 16, 26. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé, né? Então, a nossa obediência, ela é a obediência da fé. Não é maravilhoso isso, gente? É muito libertador, né? A obra, ela é de Deus por meio de Cristo. Então, a Páscoa dos judeus, ela é um paralelo muito fidedigno, né? Com a morte e a ressurreição de Cristo. Só que, olha só que interessante, gente, tudo isso aqui simboliza a salvação do nosso espírito. É nossa salvação do espírito, que é feita de uma vez por todas, quando nós cremos, recebemos o sacrifício de Jesus, quando nós nos entregamos a Ele como Senhor de nossas vidas. É uma coisa instantânea.
nós somos regenerados, quer dizer, nós nascemos de novo, né? Nós nascemos no Espírito, assim como Jesus falou para Nicodemos, né? Se não nascer de novo, não pode ver o reino, nem ver o reino. Não adianta, não precisa nem você querer saber o que que é isso. Se você não nasceu de novo, você não vai nem ver o reino. Então, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é uma coisa instantânea, é um novo nascimento. Nós nos tornamos filhos de Deus, nascidos de Deus, né? João 1:12. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nosso espírito é unido ao de Deus. Então, nós podemos afirmar: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6:17. Então, gente, é uma transformação. Não é que a salvação, como muitos creem, é para fazer a gente ficar uma versão melhor da gente, né? Então, assim, você mentia, não minta mais. Você roubava, não rouba mais. Ah, usava droga, não usa mais, né? Então, assim, não é mudança de comportamento, é uma transformação de natureza, é uma metamorfose. Então, a analogia mais parecida com isso seria a lagarta que vira uma borboleta, né? Então, vamos supor, era um bicho, virou outro bicho. Tem jeito de desvirar? Tem jeito da a borboleta virar lagarta de novo? Não tem, né? Mas e se a borboleta cair numa poça de lama, ficar toda suja, toda lameada? O que vai acontecer com ela? Vai virar uma borboleta suja, né? Vai ter que ser lavada. Mas ela não vai virar uma lagarta de novo. Não tem como desvirar, né? Não tem como voltar atrás. Por quê? Porque a gente se torna participante da natureza divina. A gente vira um outro bicho. Não é o que a gente era antes, mudado, passado batom, feito Photoshop. É um outro bicho, né? Então, 2 Pedro 1:4, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. E a prova disso é o quê? Graças a Deus que tem uma prova, porque é bom demais para ser verdade, né, gente? Mas é verdade. Mas é bom demais para ser verdade. Só que a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, né? Que testifica, que prova, que confirma, graças a Deus. Porque realmente é difícil de acreditar que é só obediência da fé, né? É difícil para a gente. Mas o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos o quê? Éramos pecadores. E aí nós fomos feitos justos, justificados pela fé em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos agora declarados justos, não somos mais pecadores. A nossa natureza é mudada. Não só a nossa natureza, né? Porque eu acho assim, no plano espiritual, aqui por fora a gente está vendo a mesma coisa, fica igual. Mas pela parte espiritual, eu penso assim, nos tribunais celestiais, todo mundo vê que a gente é outra coisa. Eles veem o selo do Espírito, né? Os seres celestiais. E além disso, nós somos declarados justos. É como se fosse uma declaração legal, né? Antes a gente tinha um selo de condenado, agora a gente tem um selo de justo, né? Não quer dizer que a gente nunca pecou, quer dizer que a gente foi feito justo. Não interessa mais o que aconteceu no passado. Então, na história de Êxodo, esse processo de libertação todinho, ele se conclui na travessia do Mar Vermelho, né? Que simboliza o quê? Sair de um meio para o outro meio. E a água caiu, engoliu os soldados ali de Faraó e não tinha jeito mais de voltar para trás. Quem passou para o lado de lá, passou, não tem volta. Não tem como voltar, né? Quem foi salvo do Faraó foi salvo. Não tem jeito mais de voltar para trás. É uma coisa, simboliza isso, né? É definitivo, simboliza realmente uma morte. Era para ter morrido ali. Quem foi salvo não foi morto ali.
né? Quem foi salvo está começando agora uma nova história, né? Aliás, é como se tivesse morrido ali, né? Você ganhou uma nova vida, uma nova oportunidade. Então, ali, quando eles atravessam o Mar Vermelho, Faraó para de perseguir. É quando acaba a história, né? Porque antes ele falava, vou deixar sair. Aí, quando eles começavam a sair, ele, não, não vou deixar, não. Não era? Só que quando passa o Mar Vermelho, acabou a história. Então, isso me faz pensar também na metáfora que Jesus usava, né? Que nós seremos pescadores de homens. E eu sempre achava que ele falava isso porque ele chamou pescadores, né? Então, assim, como se tivesse chamado um médico. Eu falava assim, agora você vai ser médico de almas. Ao invés de você ser médico de corpo, agora você vai ser médico de almas, né? Então, você era pescador de peixe, agora você vai ser pescador de homem. Eu achava que a analogia era porque eles eram pescadores. Mas depois de reler essa história, eu entendi que é porque quando você pesca um peixe, você tira ele de um meio para outro meio, né? Então ele sai da água onde ele vive e agora ele está no ar, ele está em outro meio. Então essa é a simbologia também da gente pescar as pessoas do império das trevas e sai daquele meio e vai para um outro reino, que é o reino da luz, né? O reino do Filho de Deus. Então, vamos voltar. O homem, ele é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Mas a salvação que é figurada no Êxodo é a salvação do nosso espírito, né? Que é uma coisa instantânea. Quando nós cremos, nós somos instantaneamente regenerados em espírito, justificados, declarados justos. Temos então paz com Deus, porque nós somos reconciliados com Ele, somos livres da ira, somos livres do domínio do pecado, né? Somos novas criaturas. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas, né? Tudo isso, o quê? Porque estamos em Cristo. Então, se a gente for resumir, né, o evangelho de uma forma bem simples, porque é isso, né, gente? A salvação do espírito é uma coisa muito simples. Tem que ser muito simples, porque ela tem que ser acessível para todos. A mensagem do evangelho, ela é muito simples, né? Você precisa só crer e a receber. Só isso, não tem mais nada, nada. Você só precisa compreender isso, pronto, você já é transportado, né? Então, resumindo, o que é o evangelho? Que Cristo morreu e nós estávamos com ele, nele. Quando ele ressuscitou, nós estávamos nele. Ele destruiu Satanás, nós estávamos nele. Ele foi glorificado e assim e está nos terceiros céus e nós estamos nele. Essa é a mensagem do evangelho. É muito simples, né? Então, juntamente com ele, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tudo isso já foi feito. Nós já estamos lá com ele, nos planos celestiais, porque estamos nele, dentro dele, né? Só que Deus prometeu a Moisés tirar o povo do Egito, certo? Só que o destino final era o Egito, era o deserto, gente? Era só atravessar o Mar Vermelho? Não. Então, quer dizer, quando eles passaram o Mar Vermelho, eles estavam salvos, vocês concordam? O Satanás, o Faraó parou de persegui-los. Então, eles foram salvos do domínio de Faraó, certo? Certo. Agora, eles chegaram no destino final, quando eles atravessaram o Mar Vermelho? Não. Isso foi só uma primeira etapa. Então, a salvação do Espírito é uma primeira etapa do que Deus tem para nós. Não é tudo que Deus tem para nós. Quer dizer, o que Deus falou que ia fazer com eles era levá-los até Canaã, certo? Que é a terra que mana leite e mel. Então, isso tudo forma uma imagem da salvação. Sair do Egito é como se fosse a nossa conversão, é a libertação de Satanás. Passar pelo mar é o batismo, né? Simboliza a morte do velho homem. Seguir a nuvem no deserto é a vida guiada pelo Espírito Santo. A caminhada no deserto, caminhar no deserto, é um processo de transformação.
E Canaã é a promessa, é a terra da promessa. E em todo esse processo, nós vamos entender que a salvação do Espírito, de novo, ela é instantânea, né? Como Jesus falou, o Espírito está pronto. Nos cabe crer e confessar. E imediatamente nós já somos transportados do império das trevas para o reino de Cristo. Já nos tornamos participantes da natureza divina, herdeiros das bênçãos da aliança, por meio do sangue de Jesus, certo? Mas a carne é fraca. E a carne ainda ficou. E essa carne precisa ser adestrada, precisa ser submetida ao domínio do Espírito. E este é um processo contínuo, é um processo progressivo, é um processo que leva tempo, né? Então, para a gente crescer nesse processo, né? Para a gente, como eu estava falando, crescer no conhecimento, no entendimento. Vocês veem quanto fala isso, quanto Paulo ora por isso, né? Pedindo o espírito de sabedoria, de revelação, para a gente crescer em entendimento, crescer em compreender, em compreensão da palavra. Isso tudo, gente, é preciso cavar, né? Os mistérios da palavra, crescer na intimidade com Deus. Isso faz parte do processo de salvação, mas isso não é dado imediatamente, instantaneamente. Isso é aquilo que eu entendo assim, Paulo falando, desenvolvei a vossa salvação. Fica confuso, né? Desenvolver a salvação, mas a gente já não está salvo? Então, tem uma parte que ainda precisa ser trabalhada da nossa salvação, né? Precisa de santificação. Tem uma parte que precisa da gente buscar, da gente bater, da gente pedir, né? Então, e eu acho que isso aqui tem muito daquilo que Cristo fala, né? Assim, para o que muito tem, muito será dado. Para o que pouco tem, até o que tem lhe será tirado. Eu compreendo isso como se fosse assim, essa paixão por mais de Deus, por ir mais fundo, por desenvolver essa salvação, por ter mais do que unicamente ser liberto do inferno, né? Tem gente até que fala assim, não quero saber de galardão, não, eu já não vou para o inferno, tá ótimo. Então, eu acho que assim, para esse que não quer, até o que ele tem vai ser tirado. Porque assim, as riquezas que Deus tem para nos dar são muito grandes, né? As riquezas da glória da nossa herança que tem preparado para nós, que a gente não consegue nem imaginar. Tudo isso é para quem quer, né? Para quem quer buscar. E aí, assim, o que eu tinha para falar era hoje, porque eu queria falar assim de uma caminhada, né? Essa seria a primeira caminhada, sair do Egito. E a próxima palavra seria sobre o deserto. E numa terceira palavra seria sobre Canaã. Aí eu não queria, assim, pesar muito, mas, assim, se vocês quiserem, a gente já vai para o deserto. O que que é ir para o deserto? Senão a gente já fica por aqui e só conversa um pouco sobre o que foi falado. O que que o senhor acha, pastor?